Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência ao nosso estudo, vamos falar sobre o progresso da legislação humana. Questão 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Resposta. Ela o poderia se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de praticá-las. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Questão 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Resposta. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem para eles. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Kardec faz uma conclusão. A civilização criou para o homem novas necessidades e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas. Mas, sob a influência de suas paixões, frequentemente eles criam direitos e deveres imaginários, que condenam a lei natural e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pode consagrar a infância das sociedades o direito do mais forte. Questão 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Resposta. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Resposta. Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras. Espera. Então, só nesse item aqui, né, nesse progresso da legislação humana, a gente vê aqui o retrato da nossa sociedade, né? A gente está vendo aí que, como ele fala aqui, tem que secar a fonte do mal. O que adianta se fazer tantas leis não, né? Tantas leis, decretos aí com relação à droga no país, sem que se trabalhe a causa dela perfeitamente nas escolas, sem que não policiem as escolas para que não haja a infiltração da droga lá no início, né, da formação da criança. E também, né, quantos não são políticos que devem estar aí se beneficiando dessa droga instalada na sociedade, né? Essa porcaria instalada na sociedade. Se vivêssemos em comunhão, numa situação mais regrada, talvez a procura pela droga
não acontecesse tanto, né? Então, a droga aparece porque as pessoas começam a procurar fugir das suas realidades. E aí, portanto, se viciam. Uma vez viciado, não tem muito o que fazer a não ser passar por uma série de tratamentos que realmente são complexos, né? E causam sempre sequelas nas pessoas, né? Mas as pessoas vão trabalhar em cima de quem quer trabalhar em cima da sua recuperação vai conseguir trabalhar em cima da sua recuperação. Mas para isso ela precisa ter vencido um problema que a levou a procurar a fuga, né? Então, se aquilo lá que geralmente acontece por uma desigualdade social, né, problemas, problemas sociais, né, familiares, etc., que acabam, né, desviando a pessoa da sua conduta esperada, né? Mas não é só isso, né? Por exemplo, isso foi um dos caminhos que eu tomei aqui, né? Mas tudo que acontece na sociedade que é desagradável, né, todo tipo de crime que vai acontecendo na sociedade, falta em seus governantes uma determinação em acabar com as causas, né? Poxa, muitas das sempre houve assalto, desde que o homem começou a povoar o planeta, existe o assalto, né? Sempre teve povos saqueadores, né? Então, esse mal que tem que arrancar, tem que sair das pessoas. Esse mal tem que ser trabalhado. E é trabalhado como? Através de princípios religiosos, né? Mas tem que ser religião séria, tem que ser princípio bem ensinado, bem explicado, bem trabalhado, né? Simplesmente falar, fechar, né, o seu recinto, cada um vai para sua casa e se mete novamente em uma sociedade cheia de falhas. Obviamente essas falhas, esses maus frutos acabam brotando, né? Vamos para o item influência do espiritismo sobre o progresso. Questão 798. O espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Resposta. Certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegada a tempo em que é chegado o tempo em que se deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo sob a pena de se tornar ridículos. Aí o Kardec coloca: as ideias não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje certamente pessoas que professem as ideias religiosas de tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pode apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará.
Todavia, uma marcha será mais rápida que o cristianismo, pois é a do próprio cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha o que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Muito bacana essa conclusão do Kardec, né? E a gente pode arredondar um pouco mais essa conversa aqui, no sentido de que uma ideia nova, uma teoria nova, por mais que ela não seja tão nova, no cristianismo, o espiritismo se baseia no cristianismo primitivo, né? Então, por mais que uma ideia nova seja imposta na sociedade, não é que com o tempo ela faz com que os seus opositores acabem por aceitá-la. Não, é porque os opositores morrem. E aí aqueles que começaram, que nasceram naquela nova visão, é que vão conduzi-la para frente. Os opositores vão morrendo, vão envelhecendo, vão morrendo, e numa nova encarnação terão a oportunidade de aprender desde o princípio, sem os seus fantasmas mentais, né? Questão 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Meu Deus do céu, hein? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ela faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Questão número 800. Não é para temer que o espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Resposta: seria conhecer bem pouco os homens se se pensasse que uma causa qualquer pode transformá-los como por encantamento. As ideias se modificam pouco a pouco segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, operar-se senão com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo completamente. Mas até lá, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, esse seria um passo que lhe teria feito dar. E por isso mesmo, um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria outros mais fáceis. Questão 801. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos que se ensinam hoje? Resposta: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje. Questão 802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, porque os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Resposta: quereis milagres, mas Deus os espalha a mancheias sob vossos passos, e tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que
passam sob seus olhos? Não tendes o que dizer, não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é prodígios de Deus. Quer reconduzir os homens em sua bondade, quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Aqui então nós encerramos o capítulo 8. Vamos fazer uma pequena consideração aqui. Bom, qual a missão do Espiritismo, né? Isso tudo aqui está dito com relação a isso. Primeiro, convencer as pessoas de que a reencarnação ela é fundamental para o desenvolvimento não só do indivíduo, como sendo o indivíduo uma entidade coletiva, né, que precisa de uma sociedade. Um indivíduo modificado, vários indivíduos serão modificados e ao longo do tempo uma sociedade é modificada, né? Essas verdades fazem com que as pessoas entendam, né, que hoje elas podem estar ricas, mas na próxima encarnação podem ser pobres, e depende de como elas usam sua riqueza, elas poderão permanecer na riqueza ou poderão cair à miséria, né? Aquelas que agem com o coração, nada lhes faltarão, né, em encarnações futuras. Aquelas que agem apenas com interesses mesquinhos terão a compensação dessa mesquinhez, né, com vidas carregadas de dificuldades, de problemas que poderão fazer com que ela não consiga progresso. Enfim, agora a revelação está sempre aí, né? Aprenda a ser bom, né? Aprenda a seguir o caminho que Cristo pregou, né? Aprenda a seguir os evangelhos de Jesus. Enfim, aprenda a se entregar na sua vida por um bem seu e para os bens, para os seus próximos, né? Ou seja, fazendo sempre o bem. E o Espiritismo está mostrando aí, né, que não se consegue acertar uma sociedade. Temos que acertar indivíduo a indivíduo, né? Não se apluma uma parede se não se aplumar cada um dos tijolos, não é isso? Então, essa é o recado aí do Espiritismo. E mostra também para Kardec que nas suas perguntas, nessas últimas perguntas que ele fez aqui, mostra aquele ímpeto humano de queremos tudo pronto de repente, tudo ajustado de repente, né? E que isso não acontece, as coisas acontecem ao longo do tempo. Então, se você hoje já está legal, vá ajudar as outras pessoas, vá pregar isso que você aprende, né? Vá manifestar esse conhecimento que você ganhou, que você desenvolveu, né? Com todo o poder da sua alma, porque isso vai fazer um bem danado para você e vai fazer um bem ao próximo. Então, quando você faz isso, né? Você começa a divulgar o seu aprendizado, você melhora outras pessoas. E ao melhorar outras pessoas, você vai melhorar uma comunidade, vai melhorar uma sociedade. Não é verdade? Então, a gente fecha aqui, a gente volta agora com o capítulo 9. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e por somente alegria